Jonas 4:3. Há um cansaço que não vem do corpo, mas do coração. É quando você continua existindo, mas já não sente forças para continuar vivendo. Jonas chegou nesse lugar. Não porque era fraco, mas porque estava exausto de lutar contra aquilo que não entendia. Ele não pediu descanso. Ele pediu para parar tudo. Porque quando a alma se cansa, até respirar parece um peso. Antes de continuar, eu quero agradecer por você estar aqui, por escolher ouvir a palavra, mesmo em meio ao cansaço, à confusão e às batalhas silenciosas. Se essa mensagem tocar seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja cansado demais para pedir ajuda. Às vezes, um simples gesto seu pode ser o abraço que alguém precisa para não desistir. Jonas disse: "É melhor morrer do que viver." Não era rebeldia, era esgotamento. Era o grito de quem chegou ao limite e não sabia mais como prosseguir. Deus não se escandaliza com esse tipo de oração. Ele não vira o rosto diante do desânimo. Ele se aproxima ainda mais quando a alma está quebrada. Talvez você não tenha coragem de dizer em voz alta, mas por dentro já pensou: "Eu não aguento mais." E Deus ouviu. Antes mesmo de você formular a frase, Ele já conhecia o peso que você carrega. O cansaço que você sente não te afasta de Deus. Ele revela o quanto você precisa ser cuidado. Quando a alma se cansa, Deus não julga. Ele acolhe. Jonas 4, 1-2. Jonas não estava apenas cansado. Ele estava frustrado. Frustrado porque Deus não agiu como ele esperava. Frustrado porque a justiça que ele desejava não aconteceu do jeito que imaginava. Às vezes, o cansaço não nasce do sofrimento, mas da decepção. Do momento em que percebemos que Deus não segue os nossos planos. Existe uma dor silenciosa em descobrir que não controlamos a forma como Deus age. Jonas fez tudo certo, obedeceu, falou, caminhou, e mesmo assim saiu ferido por dentro. Porque quando o coração quer justiça, mas Deus escolhe misericórdia, nasce um conflito profundo na alma. Quantas vezes você já se sentiu assim? Orou, esperou, foi fiel, mas o resultado não foi o que você desejava. E então, veio a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta: de que adiantou tudo isso? Não é falta de fé, é humanidade. É o choque entre o nosso limite e a perfeição da vontade de Deus. Jonas conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que ele é misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor. Mas, naquele momento, isso não trouxe consolo. Trouxe revolta. Porque quando estamos cansados, até a bondade de Deus pode parecer injusta aos nossos olhos. O cansaço também nasce quando você percebe que Deus não vai concordar com sua dor, mas vai transformá-la. E isso dói antes de curar. Jonas 4:6. Antes de confrontar Jonas, Deus o cobre com sombra. Antes de tratar a raiz da sua dor, Deus trata o seu esgotamento. Isso revela algo profundo. O Senhor não começa pelo erro, Ele começa pelo cuidado. Quando a alma está cansada demais, a correção sem amor só machuca. Por isso, Deus primeiro descansa o coração, depois ensina. Jonas estava irritado, fechado, endurecido. Mesmo assim, Deus faz crescer uma planta para protegê-lo do sol. Não porque Jonas merecia, mas porque Deus é assim. Ele não age conforme o nosso comportamento, mas conforme o seu caráter. Enquanto Jonas pensava em desistir da vida, Deus estava pensando em como sustentá-la. Há momentos em que você acha que Deus está em silêncio, quando na verdade Ele está preparando sombra. Ele está criando abrigo para o seu cansaço, proteção para sua mente, descanso para sua alma.
Você pede respostas, mas Deus oferece cuidado. Você pede explicações, mas Deus oferece presença. O esgotamento distorce a forma como vemos o amor. Às vezes, Deus está nos abraçando e nós estamos tão cansados que chamamos isso de indiferença. Jonas não percebeu o carinho de Deus naquele momento, mas estava sendo sustentado mesmo sem reconhecer. Deus não trata você como um problema a ser resolvido, mas como um filho a ser preservado. Antes de te ensinar, Ele te protege. Antes de te corrigir, Ele te sustenta. Jonas 4, 7-9. Depois da sombra, vem a revelação. Deus permite que a planta seque, não para punir Jonas, mas para mostrar onde estava o verdadeiro apego do seu coração. Jonas não chorou por Nínive, chorou pela planta. Isso revela algo que dói admitir. Às vezes, nos importamos mais com o que nos conforta do que com o que Deus está tentando transformar. O cansaço profundo não nasce só da dor, mas da forma como colocamos nossa esperança nas coisas erradas. Jonas se apegou à sombra, não ao propósito. Quando a sombra desapareceu, sua alma desabou. Porque aquilo que nos sustenta emocionalmente se torna o nosso altar invisível. Quantas vezes você também se apega ao que te alivia, mas não ao que te cura? Pessoas, rotinas, distrações, pequenas fugas da realidade. Quando Deus toca nisso, parece que Ele está nos tirando algo, quando na verdade está tentando nos libertar de algo. Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira? Não como acusação, mas como convite à consciência. Ele estava dizendo: o que realmente está doendo em você não é a perda da planta, é a forma como você está tentando sobreviver. O cansaço extremo muitas vezes revela um coração que aprendeu a se apoiar em sombras e não na presença. E Deus, em amor, permite que algumas sombras caiam, para que a nossa fé aprenda a descansar no que é eterno. Jonas 4, 10-11. Então Deus revela o que Jonas ainda não enxergava. Ele fala da planta, mas não está falando da planta. Ele está falando de vidas. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de valor. Jonas chorou por algo que nasceu em uma noite e morreu em um dia, mas não conseguiu chorar por uma cidade inteira que estava perdida. O cansaço havia estreitado sua visão. Ele só conseguia enxergar a própria dor. Quando estamos exaustos, o mundo se resume ao que nos machuca. A dor vira o centro de tudo. Mas Deus amplia a nossa visão. Ele nos lembra que ainda existe propósito, ainda existe chamado, ainda existe algo maior do que o nosso esgotamento emocional. Talvez você esteja cansado demais para amar, para sonhar, para se importar. Talvez seu coração esteja tão pesado que você só consegue sentir o que dói. Mas Deus hoje te lembra: você não foi criado apenas para sobreviver. Você foi criado para tocar vidas, para carregar luz, para revelar misericórdia, mesmo quando a sua própria alma está frágil. O cansaço não te desqualifica. Ele só mostra que você precisa descansar em Deus e não em sombras. O Senhor não te chamou para viver preso à dor, mas para caminhar mesmo com ela, sendo sustentado pela graça. Se essa mensagem falou com você, eu te agradeço por ter ficado até aqui. Obrigado por separar esse tempo para ouvir a palavra. Que Deus fortaleça seu coração, renove sua mente e te lembre que sua vida tem valor eterno. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja cansado demais para continuar, mas que ainda precisa saber que não está sozinho.